Muitas vezes nós falamos que a fé pode ser grande, ela pode ser pequena, a fé pode ser fraca ou a fé pode ser forte. Em outras palavras, a fé pode ser mensurada ou medida. Mas quando Jesus está falando lá em Marcos 11, 23, irmãos, o foco de Jesus não está numa fé grande. O foco de Jesus, abra lá comigo, em Marcos 11, 23. É uma passagem bem conhecida, os americanos brincam muito com isso, dizendo que, de tanto o irmão Reagan falar, eles pensam que foi o irmão Reagan que escreveu, né? Mas no capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Preste atenção. Ainda que a fé possa ser mensurada, possa ser medida, Jesus não está dizendo aqui, ou não está colocando o foco numa fé grande, numa fé forte. Jesus está colocando o foco, irmão, nas palavras, e não na fé. São as palavras que removem os montes, pela fé. Você está entendendo? São as palavras. E quando a gente vê isso, a gente pode ver alguns versículos da Bíblia que nos traz um pouco mais de luz. Abra comigo, por favor, lá em Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24. Versículo 10. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é, diga, pequena. Outras versões dizem: se te mostrares frouxo. Veja, irmãos, algumas vezes nós chamamos alguns americanos para ministrar nas nossas igrejas. E particularmente eu gosto muito de Simon, e ele sabe um pouco de inglês, não o suficiente naquele tempo para poder falar em português. Aliás, ele sabe um pouco de português, né? E ele sempre traduzia com a Adriana. E muitas vezes, quando ele dizia uma palavra em inglês, a Adriana traduzia e Simon parava ela e dizia: não, coloque outra palavra, eu não quero essa palavra, porque a palavra que ele estava dizendo não tinha a intensidade que ele queria. E ele disse: troca essa palavra, e ele trocava a palavra. Geralmente, quando um pregador diz: olha, vamos olhar no grego, vamos olhar no hebraico, muitas vezes não é para enfeitar a pregação, irmãos, é para te dar uma compreensão melhor de um fato. E de fato, essa palavra fraco, no hebraico, ela quer dizer deixar cair, abandonar, relaxar, estar em silêncio ou mostrar-se frouxo. Olha que interessante. Ele diz: olha, se te mostras fraco, vamos trocar essa palavra por estar em silêncio. Se nós estivermos em silêncio no dia da angústia, a Bíblia diz que a nossa força é pequena. Se nós ficarmos em silêncio no dia do problema, no dia da angústia, a nossa força é pequena. Agora, a Bíblia fala que há poder na língua. A Bíblia diz que há poder para a vida e para a morte. Não diz que é pelo muito falar que você vai fazer com que as bênçãos de Deus cheguem para a sua vida. Não, é por dominar bem aquilo que você quer, o que você fala, o que você declara. E lá em Salmos capítulo 8, tem uma passagem muito interessante, que Jesus depois usa lá em Mateus 21. Salmos 8, capítulo 8, 2. Abra lá, por favor. Diz assim: da boca de pequeninos e criança de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. A Bíblia diz: da boca de crianças de peito, suscitasse força. Abra agora em Mateus 21, 15. Mateus 21, 15. Todos abriram? Diz assim:
Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indagaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca leste, da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste ou tiraste o perfeito louvor. Olha o que Jesus diz, irmãos. Ele diz que tirasse o perfeito louvor. Lá no Salmos diz suscitar força. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós declaramos a palavra do Senhor, nós estamos suscitando força para o nosso coração. E é nesses momentos, irmãos, de muitas vezes tribulação, quando a gente quer conquistar algo, que a gente precisa mesmo se basear na palavra. Tomar a palavra como a verdade sobre as nossas vidas. E quando a gente aceita a palavra como ela é, as coisas passam a mudar. Abra comigo, por favor, lá no Salmo 118. Salmo 118. O salmista, ele conclama ao povo para falar algo. Ele diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia, versículo 1, não é? E porque sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, ó casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, queridos, é muito importante a gente declarar a palavra, porque as palavras, elas formam um ambiente onde Deus se move, onde Deus age. E eu lembro uma certa vez que eu estava com uma senhora, e na verdade eu vinha pegando um avião lá para Campina Grande, e ela estava com o boné do Rema, e eu perguntei à senhora lá, a senhora conhece o Rema? E ela fez, para que você quer saber? Eu digo, meu Deus do céu, né? Aí eu disse, não, porque nós representamos o Rema aqui, eu queria saber se a senhora conhecia. Ela, senta aqui, meu filho. E eu sentei ao lado dela. E ela começou a dizer, deixa eu te dar meu testemunho. Olha, quando eu tinha 32 anos de idade, eu estava em Recife, chegou uma caravana de missionários lá para Recife, e eles estavam ministrando, e eu olhei aqueles missionários, aqueles jovens, eu disse, Senhor, será que não tem um homem nesse meio aqui para casar comigo? Ela era solteira. E ela disse que o Senhor falou com ela, disse, tem, está aqui. E ela se casou com um daqueles, foi morar nos Estados Unidos com 42 anos. Ela, na verdade, com 32, ela foi morar nos Estados Unidos, passou até 42 anos sem poder ter filho, ela não conseguia engravidar. Ela tinha tentado todos os recursos lá na medicina, mas não tinha conseguido. E ela um dia estava em casa e seu marido chegou e disse a ela assim, olha, está chegando um pregador da fé lá na nossa igreja, você não quer ir lá não? Ela disse, não vou não. Ela não sabia quem era, disse, era um pregador da fé, e ela disse, não vou. Mas quando ela estava tomando banho, o Senhor falou com ela, vá para aquela reunião. E ela se levantou, tomou o banho, estava tomando banho, falou com o marido, vamos, nós vamos. E eles foram juntos. Quando ela chegou lá, irmãos, o pregador foi iniciar a ministração, e pelo Espírito ele disse, olha, tem uma pessoa aqui que é estéril. E eu queria que se você está aqui, vem aqui na frente. Essa palavra estéril em inglês, ela não conhecia. E ela ficou sentada lá no lugar. E ela chamou novamente. E ela ficou sentada. De repente, ela perguntou ao marido dela. 4 pessoas tinham ido e ele disse, olha, tem mais uma aqui, tem mais uma. De repente, ela pergunta ao marido, que palavra é essa? Ele disse, é mulheres que não podem ter filho. Ela fez, sou eu. Se levantou, se ajoelhou, ele orou por ela, 3 meses depois ela estava grávida. Ela disse, pastor, que bênção isso, pastor, que maravilha que Deus fez na minha vida. Mas logo que nós começamos a fazer os exames de rotina, apareceu na criança um tumor no cérebro. E ela disse que as esperanças delas estavam indo por água abaixo. E um dia, o marido dela viajava muito e mandaram a notícia de que tinha acontecido isso. O médico tinha desenganado, olha, se ela passar por essa primeira fase, quando nascer, morre. E ela disse que pegou os livros do irmão Reagan, curso de estudos da fé, começou a ler. Nos Estados Unidos, eles usam muito carpete.
Ela disse que arrodeava a mesa da casa dela, que ficou uma lista no carpete, dizendo ao diabo que essa criança Deus tinha dado a ela e que ele não iria roubar. Ela ia crescer, ela ia desenvolver, ia contar os feitos do Senhor. Falava todo dia, declarava todo dia. Um dia o marido dela ia chegando, depois de uns 30 dias que estava fora, e ela disse que ele vinha em prantos já, chorando para ela. E quando ela viu aquela situação, ela disse que se sentiu com tanta raiva, ficou tão indignada, como uma nordestina fica, né, uma mulher paraibana. Ela bateu nos peitos daquele homem e disse assim para ele: olha aqui, você não vai dizer uma palavra de incredulidade, porque Deus me deu esse filho e o diabo não vai roubar. Sabe, queridos, passou-se 12 anos. Ela disse: pastor, agora deixa eu apresentar a minha filha, está aqui. 12 anos de idade. Ela disse: pastor, ensine a seu povo a não somente receber a bênção de Deus, mas a protegê-la. Sabe, irmãos, nós temos um inimigo e ele quer roubar. E como é que nós protegemos a bênção que Deus tem nos dado? Quando nós damos louvores ao Senhor, quando entoamos cânticos ao Senhor. O salmista diz para a gente louvar ao Senhor, falar das suas misericórdias. E sabe, irmãos, a Bíblia fala no versículo 14 do Salmo 118, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo há uma voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se eleva e a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Sabe, irmãos, antes da gente fazer as declarações mais ousadas da nossa vida, nós temos que fazer do Senhor o nosso cântico. Nós temos que nos encher do Espírito. Nós temos que fazer a força sair por dentro, ser criada. E a gente vai ver as coisas acontecerem. Aí o que a Bíblia diz? Que na tenda do justo há uma voz de lamento. Não, irmãos, a Bíblia não diz que na tenda do justo há uma voz de lamento. A Bíblia diz que na casa do justo há uma voz de júbilo e de salvação. Quando há uma voz de júbilo e salvação, a destra do Senhor se eleva, e a destra do Senhor faz proeza. Aí ela se eleva para te encher do Espírito, para fazer você fazer as declarações mais ousadas da sua vida, meu irmão. Oh, aleluia! Quando você se enche do Espírito, você pode fazer as declarações mais ousadas. Aleluia! É assim que funciona a fé, irmãos, com convicção no coração. Quando você se expõe à palavra, quando você canta a palavra, quando você adora ao Senhor pela palavra, a destra do Senhor te enche. E você faz as declarações que quebram o poder do diabo. Oh, aleluia! Eu vou te dizer, uma certa vez eu fui para um jogo de futebol. Eu já disse uma vez numa conferência, querido, eu fui para um jogo do São Paulo e de um time do Chile, da Libertadores da América. E eu não torcia pelo São Paulo, mas eu chegando lá naquele lugar, meu irmão, eu vou te dizer, quando o São Paulo fez um gol, eu vi o que era uma voz de júbilo. Rapaz, era a galera todinha gritando, celebrando o gol. Eu comecei a pular sem nem torcer pelo time, me agarrei com um homem lá que nem sabia quem era. Contagiante, sabe, a gente fica eletrizante numa atmosfera como essa, irmãos. A Bíblia diz que na tenda do justo há uma voz, mas não é uma voz de lamento, é uma voz de júbilo, é uma voz de salvação, que te enche, que te deixa cheio do Espírito, ousado para falar as coisas em Deus. Eu lembro quando nós saímos de Angola, eu dou esse testemunho muitas vezes, irmãos, porque aquele irmão era maravilhoso. Irmãos, é possível não ter nada, mas se você tiver Deus, você tem tudo. Você pode não ter nada naturalmente, mas tendo Deus, você é capaz de viajar milhares de quilômetros somente para abençoar. Alguém já disse que quem viaja muito pelo mundo ou é milionário ou é missionário. Não é assim? Eu lembro o Braz, eu ministrava a palavra, falando sobre confissão, falando sobre declarar a palavra de Deus, não só quando a gente está na igreja, quando o pastor manda falar, sabe, queridos, não, é na casa mesmo, que você dá sua dancinha para o Senhor, que você se alegra, que você ri,
que você celebra o que você tem. E a gente tinha feito a escola de ministros lá, irmãos, e para vir para o Brasil era muito caro. Era caro demais para vir para o Brasil, e mesmo assim a gente não deixou barato para eles. A gente colocou as dificuldades lá, vocês têm que ir para o Brasil para fazer uma aula de campo. Nós tínhamos mais ou menos, irmãos, era 200 alunos, e a gente queria trazer todos, mas nem todos tinham condição. A gente sabia, mas a gente estava ministrando fé. A gente dizia para eles, olha, confessa a palavra. Braz estava no som lá, e sempre que a gente ministrava, Braz estava dançando lá, celebrando, sempre alegre, sempre disposto, mas não tinha um tostão no bolso. Eu dizia para Braz, eu gostava de provocar ele. Eu dizia, Braz, e aí, vai para o Brasil? Ele disse, vou, bispo. Eu tenho dinheiro, ele está chegando. Ele não falava incredulidade, irmãos. Ele não falava que não tinha, porque nós temos tudo em Cristo Jesus. Nós não dependemos desse mundo, irmão, nós dependemos de Deus. É Deus quem é o nosso supridor. E eu dizia, Braz, e aí, uma certa vez eu fui lá para uma congregação ministrar, e eu falei que os anjos são ministros daqueles que herdam a salvação. Sabe, queridos, quando você fala a palavra, os anjos saem para colher as bênçãos para você. Os anjos escutam a palavra do Senhor. Eles saem para obedecer a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, eu falando sobre isso, eu digo, olha, se eu chegar nos Estados Unidos, porque eu estava falando sobre a voz da fé. A fé tem uma voz, querido. Eu estava falando mesmo, se a gente chegasse nos Estados Unidos e nós não soubéssemos inglês, e eu pedisse água, o garçom ia olhar para mim e não ia me dar nada, porque ele não sabe o que eu estou falando. Eu tinha que fazer mímica para ele, mas os anjos não entendem mímica. Eles entendem a palavra de Deus, quando você declara. Agora, se eu dissesse para o garçom, pegue água para mim, em inglês, meu irmão, ele sairia correndo para pegar água para mim, para me servir. Queridos, quando nós falamos a palavra do Senhor, os anjos estão disponíveis para pegar as coisas para nós. Quando a gente saiu daquela igreja, Braz foi para o outro lado da rua, e lá em Angola tem um poeirão grande. E eu disse, Braz, e aí? Você vai para o Brasil? Aí ele disse, bispo, eu já estou dançando. Ele bateu assim, o poeirão subiu. Não era nuvem de glória não, meu irmão. Era um poeirão. E eu disse, Braz, beleza. E eu sempre provocando ele, para ver se ele caía alguma vez, mas ele sempre firme. Eu vou e eu vou. Irmãos, quando a gente foi encerrar o número de pessoas para vir para o Brasil, eu falei para o pastor Sambo, eu disse, pastor Sambo, temos 64 pessoas que querem, mas 14 dessas pessoas não têm dinheiro. O que é que a gente vai fazer? Ele disse, rapaz, vamos apresentar para a igreja e vamos ver o que é que eles dizem com respeito a isso. Se alguém quer abençoar. Queridos, estavam os 14 lá na frente. Ele disse, irmãos, esses são os missionários que vão para a aula de campo lá em Campina Grande. E eu queria que os irmãos soubessem. Alguns deles têm $2.500 o complemento, né? Assim, na verdade, o valor. E alguns deles têm 700, outros têm 1.000, outros não têm nada. E era o caso do Braz. Não tinha nada. Não tinha nada, irmãos. E ele dizia, pela fé, está chegando. E quando nós apresentamos, e o pastor disse, quem quiser abençoar, um irmão se levantou ali, eu dou de Braz. $2.500. E ele dançou lá na frente. Era bonito ver Braz dançando. Depois eu fui conversar com o Braz, eu disse, Braz, e aí, como foi essa peregrinação da fé? Ele disse, todo dia o diabo chegava para mim e dizia, você não vai. E ele disse, eu vou. Todo dia falava para mim, eu me acordava, ele estava lá falando, você não vai. Meu desejo era entrar no avião e chegar lá no Brasil e dançar. E ele dizia, não vai. Ele disse, eu vou. Um dia ele disse que pegou o táxi lá é uma van cheia de gente, né? E ele pegou o táxi, parou lá no aeroporto. Ele disse que desceu no aeroporto, chegou lá na sacada dos aviões e disse assim, para o avião da TAG que vem para cá, olha aqui para mim, eu vou entrar dentro de você, vou chegar no Brasil e vou dar minha dancinha. Ele fazia isso, irmão, espontaneamente. Sabe, a fé, ela tem um elemento de loucura. É loucura acreditar no que não está vendo, querido. É loucura acreditar no que não está sentindo.
Mas a fé tem esse elemento. E sabe, irmãos, quando nós declaramos a palavra, quando nós falamos a palavra, quando nós cantamos a palavra, nós formamos o ambiente para Deus se mover. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Oh, aleluia! E é assim, queridos, que as coisas são construídas. Pela fé, diga pela fé. Pela fé. Diga de novo, pela fé. Ah, irmãos, é tão bonito ver pessoas pegando dessa palavra. Uma certa vez, uma irmã estava fazendo rema, e a filha dela se acidentou. E ela se acidentou gravemente, ficou paralítica do pescoço para baixo, paralisada do pescoço para baixo. E ela disse que não tinha como fazer o rema, mas falou com a diretora. E a diretora disse, olha, pode levar os CDs para você ir escutando em casa, até sua filha está bem, porque logo depois ela saiu do hospital. E ela queria colocar somente os CDs para ela ouvir. E ela colocava e aquela menina chorava, irmãos. Chorava. Passado o tempo, ela viu que a menina estava mexendo um dos dedos do pé. E ela foi falar com o médico disse, não, deve ser um reflexo. E ela saiu de lá indignada, ela disse, é reflexo, mas é reflexo da palavra. Ela não se acostumou com aquele diagnóstico que o médico não aceitou. Ela disse, deve ser reflexo da palavra. E ela escutando, queridos, deixa eu te dizer, ela escutou a palavra sem que ninguém pusesse as mãos sobre ela. A palavra encheu o coração dela de fé. Sabe, queridos, ela foi ficando boa, passo a passo, mexendo a perna. No final do ano, a mãe dela deu testemunho, queridos. Ela disse, minha filha ia para a faculdade de ônibus sozinha. Esse Deus é real, irmão. Agora alguns estudiosos tentam fazer de Deus o grande eu era, mas Ele é o grande eu sou. Aleluia. Diga, Ele é o grande eu sou. Se Ele fez no passado, Ele faz no presente, querido. Ele pode fazer na sua vida. Só basta você falar as palavras da fé. Oh, aleluia. Só basta você falar as palavras da fé. E sabe, queridos, eu vou te dizer, quando a gente está no meio de dificuldade, não adianta a gente ter medo mais. Não é assim? Eu fui paraquedista, irmão, e eu saltava de paraquedas. Quando a porta do paraquedas do avião abria, era um Cessna 170 que a gente saltava, o instrutor dizia, vai para a porta. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Irmãos, era cada coisa que eu passava, não estava progredindo no paraquedismo, não funcionava, e eu saltava mesmo assim, mas a gente diz no paraquedismo, eu vim em vaca, ponta cabeça, né, girando. E o instrutor disse, rapaz, está difícil, tu não faz treinamento embaixo não? Eu disse, faço, eu vivo em cima lá do negócio lá, para fazer treinamento, esquadro. Ele disse, mas rapaz, eu não sei o que é isso não. E o piloto viu aquilo e disse, rapaz, Guto, deixa eu te falar, deixa eu dar uma olhada no teu salto, salta de novo. Eu disse, rapaz, já estava desistindo, eu não queria mais saltar, porque não dava, eu não podia progredir para um outro paraquedas, porque eu não estabilizava no salto, eu não conseguia ver o avião, não conseguia ver nada, de tanto medo. Tinha medo se a minha dobragem não funcionasse, tinha medo de tanta coisa, sabe, queridos, aí o piloto disse, vai dar um salto. Eu fui dar um salto, dobrei meu paraquedas bem direitinho, quando eu dei, foi pior do que os outros tudinho. E o piloto disse para mim, rapaz, lá embaixo, rapaz, a coisa é feia mesmo. Ele disse, pois é feia mesmo. Aí ele disse para mim, Guto, me diz uma coisa, tu dobra bem teu paraquedas? Eu digo, dobro bem. Aí ele disse, e tu quando vai saltar, tá com medo? Eu digo, bom, tô. Aí ele disse, adianta ter medo depois que tu salta? Eu disse, realmente não. Rapaz, se o paraquedas não abrir, tu vai morrer mesmo? Então aproveita a paisagem, rapaz, olha a paisagem. Fica leve, deixa que o vento coloca a sua mão num lado, coloca no outro, fica leve, e o pé no outro. Sabe, queridos, eu disse, tá bom, eu vou fazer assim, vou ficar leve, vou ficar sem medo. Se o paraquedas não abrisse, eu ia morrer, então pronto. Então eu ia ver a paisagem. Sabe, irmãos, eu fui para a porta do avião, o piloto disse, vai para a porta, eu fui. Olhei para o piloto, ele disse, beleza. Quando eu saltei, deixei meu corpo leve, o vento colocou num canto, colocou no outro, a perna foi para o outro. Eu estabilizei, eu olhei assim, o piloto dando tchau para mim, Estabilizei, sabe, queridos, porque eu perdi o medo. Adianta ter medo depois que a situação está conosco? Não.
Aproveita para praticar a palavra, meu irmão. Aproveita para fazer a palavra valer. Você vai ter experiências que vai mudar a vida de outras pessoas também. Aleluia. Coitado do diabo, porque trouxe essa situação para você. Agora você vai ter mais uma experiência para contar. Oh, aleluia. Pela fé, diga pela fé. Agora, queridos, eu vou te dizer, vou encerrar com isso. Não adianta nada a gente correr para aqui, correr para ali, quando a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Perto de ti. Se encha dessa palavra. Se alimente dessa palavra. Sabe, irmãos, eu sei que vocês sabem, eu vou encerrar com isso. Pastor Bud, ele entendia o tempo dele de viver aqui na terra. E ele disse, é a última fase do meu ministério. E ele, em uma situação de doença, era a última fase, ele entendia, era a última fase do ministério dele. Ele entendia isso. Ele iria partir dessa para melhor. E ele dizia para Jane, eu não quero você com medo. Nada vai acontecer demais comigo, eu vou para o céu. Dizia claramente, Jane vai vir aqui, você pergunta a ela. Constantemente, louvando ao Senhor, nem aí, meu irmão. Ele estava nem aí para nada. Eu disse para os irmãos que eu ia levar ele na hemodiálise, lá ele fazia hemodiálise. Eu tomei, foi uma aula de como o crente se comporta diante de uma adversidade. Eu ia levar ele no SUS, que ele fazia no SUS, lá em Campina Grande não tem uma hemodiálise particular. Ele esperava 4 horas para ser atendido, e depois passava mais 4 horas na hemodiálise. E queridos, uma certa vez eu cheguei com o pastor Júnior lá para deixar ele estava eu levava ele, e levava um travesseirozinho dele. Ele descia primeiro, se pesava, depois vinha. E ficava sentado lá, e eu ficava com ele só conversando. Eu gostava de ver ele ministrando para aqueles pacientes lá, ministrando fé. Nunca perdeu a sua convicção. E quando ele chegou, que eu deixei ele saiu, foi se pesar. Lá vinha ele correndo. Ô, Guto. Eu digo, diga, pastor, traz meu travesseiro que tem uma cadeira vaga. Rapaz, parecia que ia tomar um sorvete, né? Disposto, chegava lá alegre, sem perder o ânimo. Deu uma aula para a gente passar por adversidade, sabe, irmão? Mas ele entendia o tempo dele. Ele entendia o que estava acontecendo com ele. Mas não perdeu a fé. Decidiu ir para o Senhor. Sabe, queridos, eu vou te dizer. Essa vida da palavra é real. Ela é real. Vai fazer funcionar na sua vida. Essa palavra funciona. E nós podemos usufruir dela. E eu quero te dizer, queridos, que a força dessa palavra está quando você crê nela. Quando você crê, Deus derrama a manifestação. É somente essa conexão que você precisa. E para crer, e para fazer a coisa correta, tem que falar. Amém? Crer no coração e falar com a boca. Crer no coração e falar com a boca. A Bíblia diz que na tenda do justo há uma voz de júbilo. Como é essa voz de júbilo? Aleluia, glória a Deus, Pai. Voz de júbilo, irmão, é uma voz de grande alegria. É uma voz de grande alegria. É como num estádio de futebol. Você se alegra com um gol que o seu time faz. Queridos, eu vou te dizer, voz de júbilo é assim. É uma voz de grande alegria, de celebração. E eu quero te dizer, você precisa tomar posse daquilo que Deus já te deu. Tomar posse daquilo que Deus já te deu. Amém? Amém, querido? Agora eu vou te dizer, o diabo vai te dizer logo que você sair daqui. Nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Não vai acontecer. O que é que você fala quando o diabo fala? Irmãos, eu vejo que às vezes as pessoas dizem, rapaz, eu perdi muito tempo, pastor, porque eu podia estar mais adiante na fé. Sabe, queridos, que para Deus não importa. Às vezes a gente diz, não existe oportunidade, não volta novamente. Mas você lembra para Israel, irmãos, quando eles estavam
diante de Golias, diante do gigante. Quando eles estavam diante do gigante, a Bíblia diz que o gigante passou afrontando as fileiras do exército de Israel durante 40 dias e 40 noites. Cada um deles, da fileira de Israel, tiveram 40 dias e 40 noites de oportunidade para vencer aquele gigante. Mas nenhum deles escolheu. Nenhum deles tomou uma posição. Somente um homenzinho chamado Davi. As pessoas de Israel, os valentes de Israel, diziam: quem é doido de enfrentar Golias? E Davi tinha uma declaração diferente: quem é esse doido que vem enfrentar Israel? Não é assim? Irmão, nós somos maiores por dentro do que por fora. Amém? E você tem que se acostumar com isso, você tem que falar isso, você tem que declarar isso. Quando você declara a palavra, a realidade da sua vida vai mudar. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos ficar de pé. Queridos, eu não sei quais são os teus temores. Eu vou te dizer agora, não adianta ter medo. Você já recebeu a palavra. Diga: eu recebi a palavra. A Bíblia diz que na tenda do justo há uma voz. E é uma voz de júbilo. Eu aprendi com o pastor Bud que quando a gente não quer aceitar as coisas do inimigo, a gente pode rir da cara dele. E sabe, irmão, rir é um bom remédio. Faz assim comigo: ha, ha, ha. Aleluia. Faz de novo: ha, ha, ha. De novo. Se o inimigo disser para você que você não vai conseguir, se ele disser que você não tem, se ele disser que você não pode, se ele disser que você vai morrer, não vai cumprir os planos de Deus, você tem que rir, irmão, porque você já tem a palavra. Você tem que rir. A Bíblia diz que a nossa vitória é a nossa fé. Tem alguém que tem fé aqui? A Bíblia diz que na tenda do justo há uma voz de júbilo. O salmista diz: diga, pois, Israel, sim, as suas misericórdias duram para sempre. Diga, pois, ó filho de Davi, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem a Deus, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Eu conclamo o verbo da vida de Campo Grande. A palavra do Senhor diz: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou dizer: diga, pois, e você vai dizer o resto. Diga, pois, Israel, diga, pois, ao filho de Davi, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, aqueles que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, eu vou te dizer, a Bíblia diz que na tenda do justo há uma voz. Há uma voz. E não é uma voz de lamento, não é uma voz de tristeza. A Bíblia diz que é uma voz de júbilo. Como é a voz de júbilo? Aleluia!